dia a todos. Então, retomando a reunião do PMO de maio, a agenda prevista para amanhã de hoje é a representação do acompanhamento e previsão de vazões para esse PMO. Em seguida, a gente vai apresentar os resultados com o modelo Decomp. E, por último, a gente faz a leitura da ata. Então, bom dia, Brasília. Carlinha, bom dia. Bom dia, Wagner. Bom dia. Aqui está a Carla, pela NCA, a Patrícia e o Gustavo Danel. Tá ótimo. Recife, bom dia, Djalma. Bom dia a todos. Aqui está André Pereira, da Chess, e Cláudia Regina, da Chess. Tá ótimo, obrigado, Djalma. Na CCE, bom dia, Camila. Bom dia, Wagner. Então, a Ângela vai fazer a apresentação do acompanhamento e previsão de vazões para esse PMO. E só que lembrando, o deck foi disponibilizado ontem do Decomp, acho que em torno de 10h30, 11 horas da noite, né? E por enquanto é o resultado que a gente vai mostrar daqui a pouco na reunião. Bom dia a todos. Nessa apresentação, a gente vai iniciar com alguns informes da nossa gerência. Então, inicialmente, a gente vai falar da operação sombra do modelo D100. Para esse processo de validação do modelo D100, as vazões naturais previstas vão ser obtidas no PMO e nas suas revisões. Os aproveitamentos onde as vazões previstas são obtidos pelos modelos diários, que é o FUS, o MGB, o SMAP, para a primeira semana, né? Ou, no caso das 2 semanas, que é o modelo de propagação, o CPINS, os resultados vão ser divulgados de forma diária. E para os aproveitamentos que não têm esses modelos, vai ser utilizado o modelo pré-VEVAIS. Bom, e durante todo o processo da validação do modelo D100, todos os modelos de previsão diários serão executados diariamente. A gente queria informar isso para vocês. Esse é o primeiro dos informes aqui. Pode passar? Eu sei que tem gente fotografando o slide. Pode ir, por favor. Bom, desde a data de ontem, uma solicitação, vocês já perguntaram os 2 PMOs consecutivos, quando é que ia ser disponibilizado no RDH, os 12 REs. Isso iniciou ontem. Tá? Eu acredito que a maioria tenha observado, e a gente queria divulgar. Tá? Desde ontem. E, como eram 9, faltavam 3 REs, que são esses 3. Paranapanema, Iguaçu e Manaus-Amapá. Pode ir, por favor. Bom, e, finalmente, vai acontecer, para o PMO de junho, a 28ª reunião do subgrupo de hidrologia. Acredito que muitos de vocês já participam. Aqui nós temos os principais assuntos que serão tratados no submódulo, que é a nota técnica de generalização do uso do modelo SMAP, para a primeira semana, as metodologias, o projeto de desenvolvimento de metodologias do uso físico do modelo SMAP, o sistema, né, um novo sistema aqui nosso, que é FSAR-H, e como é que fica a informação dos recebimentos dos dados flu e pluviométricos, além de outros assuntos. Daí são alguns destaques que nós colocamos. Quem tiver interesse de participar dessa reunião, através desse e-mail, pode ser feita a inscrição. Só mandar um e-mail para a gente, informando a empresa, o contato, né, nome, telefone, essas coisas, e que, na época que vai ser enviado provavelmente um fax de convocação, a pessoa vai estar na... Oi? A convocação é feita por e-mail também? Tá bom, então...
Já era, né? A secretária está mandando um para mim hoje, por isso que eu estou com o fax na gaveta. Bom, a convocação vai ser feita por e-mail, então vocês, por favor, se inscrevam através desse e-mail, quem ainda não fez. Ô, Ângela. Oi, Djalma. Djalma, tudo bem? Tudo, bom dia. Bom dia. É o seguinte, o agente Chess aqui está perguntando se essa reunião do subgrupo vai ser televisionada, ou videoconferência. Vai ter algum vídeo para regionais? Vai ser só no Rio? Não, a gente acredita que sim, mas nós divulgaremos isso à época da convocação. Tá? A princípio, sim. Mas Ok, ainda obrigado. não verificamos isso internamente, não. Mas a gente verifica e comunica a todos os agentes e vocês também dos centros. Ok. Tá? Bom, então agora passar a apresentação. Aqui o primeiro slide, né, é a região sudeste, como havia sido previsto no PMO e a partir de todas as revisões, né, as 3 revisões do mês de abril. E o fechamento aqui para o mês de abril. Então, a gente tem uma variação decrescente, em geral decrescente, mas não variou muito, né, de 94% a 90% da MLT. Isso configura o 61º abril do histórico. Para a previsão de maio, para a região sudeste, a gente vê uma recessão em todas as semanas, todas elas caindo, o maio ficando abaixo da MLT, 88%, e isso representa o 66º maio do histórico. Bom, então agora as principais bacias, né, iniciando pela bacia do Rio Grande, bem abaixo da média no mês de maio, 47% da MLT. A gente vê uma recessão ao longo das últimas semanas e isso permanece no mês de maio. Paranaíba, também abaixo da média, 68% da MLT, um pouquinho melhor que a bacia do Grande, mas bem abaixo da média ainda. A gente vê também essa recessão que já vinha acontecendo nas últimas semanas, sem previsão de chuva, tanto no Grande quanto no Paranaíba. Bom, o Tietê, que é a bacia que a gente não tem modelo estocástico, né? A gente também vê aqui uma recessão na primeira semana, e depois permanece, tem um leve acréscimo ao longo das semanas. Isso representa, no final do mês, 77% da MLT. Que a gente vê o observado com um valor aqui de destaque. Foi uma chuva que ocorreu, acho que foi em Reborden, né, o que você comentou ontem. 2 dias seguidos, 80 milímetros, então... tá. Uma chuva que ocorreu em Reborden e fez a AENA subir. Bom, Panema. Panema também, abaixo da MLT, a gente vai ter só o Paraná na média, uma recessão já vem nas últimas semanas, e aqui, mesmo a transição, no sul não tem clara essa transição, né, do período úmido para o seco, mas a gente vê que continua todo mês de maio ainda o valor esperado abaixo da média, só o limite superior que está na média. E, finalmente, a bacia do Paraná, que eu comentei, que é a que se aproxima mais da média, com 99% da MLT. Também uma recessão que vinha ocorrendo nas últimas semanas. E, no mês de maio, permanece. Bom, o Sul. O Sul, mês de abril, a gente tinha uma previsão inicial de 152% no PMO. A partir das semanas foram sendo revistas, foi caindo. A gente está fechando o mês com cerca de 94% da MLT, bem abaixo da previsão inicial, representando o 40º abril do histórico. Bom, maio, a gente tem, ao longo das semanas, um acréscimo,
Mas, mesmo assim, a gente fica o mês de maio bem abaixo da MLT, 62%, representando o 51º maio. Aí nós temos agora a Bacia do Uruguai e Iguaçu. Iniciando pelo Iguaçu, a gente tem uma previsão mensal bem abaixo, 63%, embora o mesmo comportamento do Sul, né, do subsistema, um acréscimo ao longo das semanas. E, finalmente, o Uruguai, também 52% da MLT, bem abaixo, e ela vem subindo ao longo das semanas. Para o Nordeste, mais ou menos, foi oscilando ao longo do mês, iniciou com 53%, aí piorava, melhorava, enfim, terminando com 48% da MLT, bem abaixo da média, representando o 79º do histórico de 88 anos. E a previsão para o mês de maio, também bem ruim, né? Dos 88 anos, a gente está com o 85º maio, 43% da MLT e uma recessão ao longo das semanas. E o São Francisco, que é a bacia representativa, com 41% da MLT. Bom, o Norte, no PMO a previsão foi abaixo da MLT, 95%, e a partir da revisão 1 a gente atingiu a MLT ficando um pouco acima. A previsão de terminar agora abril é 109% da MLT, representando o 30º abril. Para o mês de maio, a gente está caindo uma recessão direto, né? Começa com 25.000, termina com 17.000 megawatts médio ao longo das semanas. Mas, mesmo assim, a gente tem é o único subsistema que a gente está acima da média, 110% da MLT. 25º. E o Tocantins, né, que é a bacia representativa do Norte, mesmo comportamento do Norte, com a previsão abaixo da MLT, 95%. Bom, agora a gente tem o mapa do Brasil, né, com as zenas de todas as bacias. A gente vê que só aqui no Norte que a gente tem acima de 120% da MLT. O Sul, grande parte do Sul, Sudeste e o Nordeste, né, com abaixo de 80% da MLT. Agora a gente tem para os 4 subsistemas ao longo das semanas. O Norte inicia acima da MLT, o único subsistema, e termina um pouco abaixo. Os demais sempre abaixo da média. E o gráfico de barras dos 4 subsistemas, o limite inferior e superior. Bom, o GVASP. O GVASP para o mês de maio, os cenários... Mês de maio, né? O cenário gerado para junho, os 1.000 cenários foram agregados 267 aberturas. Já era um desejo interno da nossa gerência modificar um pouco o gráfico do GVASP, torná-lo mais compreensível, digamos assim. É essa proposta que a gente está trazendo para vocês hoje. Então, ele está diferente daquele gráfico que a gente estava antes acostumado. Vou tentar passar para vocês. Então, a gente tem aqui na legenda, tá? A linha cheia seria a vazão verificada. Então, a gente tem desde novembro, os últimos 6 meses, né? Desde novembro até agora. O azul, que é o valor da ENA estimada, que é para fechar agora abril. E aqui, em vermelhinho, ela prevista para o próximo mês, que é o de maio, tá certo? Isso tudo não é a rodada do GVASP. Depois a gente também tem aqui, falando ainda dessa parte do gráfico, a MLT desde novembro. A gente vê aqui que a gente está sempre abaixo da média. Olha, a tracejado seria a média para cada mês, tá certo? E os valores sempre abaixo. Esse tracejado da média, ele também está aqui no mês de junho. A média seria isso aqui.
tá? O tracejadozinho. E do lado direito do gráfico, a gente tem os cenários, no caso para o mês de junho, né? Rodaram agora a partir do PMO de maio, em que a gente tem 7 faixas. A faixa central, que é de 90% a 110% da MLT, que é essa faixa aqui, verde clara. As cores, elas saem do vermelho, rosa, vai clareando, chegando no verde, azul e o azul mais forte. São 7 faixas, 3 acima e 3 abaixo da média, digamos assim. As faixas centrais, elas têm sempre a mesma largura, porque está definido quanto é. E, caso haja algum cenário que esteja nas faixas, na faixa superior ou inferior, esse gráfico ele vem até o 0, ou, no caso aqui, vai até o último valor do eixo. Tá certo? Se houver algum cenário. A gente vai ver isso no próximo gráfico, que é o do Sul. Aqui para o Sudeste, a gente, por exemplo, na faixa de 70% a 90% da MLT, a gente tem a maior parte dos cenários gerados, 53% deles. Tá certo? Vamos passar para o Sul. O Sul é o único, eu acho, é o único que a gente tem as 7 faixas. Então, a gente tem aqui, ó, a MLT dos últimos 6 meses, desde novembro, a prevista para maio e a de junho. Aí a gente tem essa faixa de 90 a 110, que é centrada aqui na média, 3 faixas acima, 3 abaixo. Para o Sul, a gente tinha cenários abaixo de 50% da MLT. Muitos, inclusive, 39% dos cenários. Então, a gente tem essa faixa mais larga, digamos assim. E as demais aqui, até que a gente tem cerca de 8,5%, 9% dos cenários acima de 150% da MLT. Pode passar, por favor. Aí nós temos o gráfico do Nordeste, em que a gente observa que, para o mês de junho, a MLT está aqui, nesse valor em que todos os cenários estão abaixo da MLT, para o mês de junho. Nenhum acima, nem na média, nem acima dela. Muito menos acima, né? E o Norte, a gente tem aqui, olha, aqui seria a faixa central, em que a gente tem a média, a gente tem uma faixa para baixo e 2 acima. Das 7 faixas, aqui para o Norte, nós só temos 4. Uma abaixo, uma central e 2 acima. A gente espera ter ficado mais claro o gráfico. Você gostou? Que bom. Alguém tem alguma pergunta? Querem que volte algum slide? Vou levar para você. Bom dia. É sobre a reunião do subgrupo de hidrologia. Estava marcado de 19 a 25 de maio. Tá. É porque dia 19 é sábado. Então, seria de 21 a 25, que 21 é segunda? Até não é por conta do auditório, é por conta das teles. Provavelmente, a gente ainda vai verificar a data, mas deve ser ou logo antes do PMO iniciar ou na sexta-feira à tarde, que é para os agentes que já estão aqui. Não, é uma tarde. É bem provável, nós não marcamos, que seja ao término do PMO. Não tem a data definida. Mas a gente tenta sempre conciliar com alguma reunião importante, no caso, com o PMO de junho. Tá? Não está marcado, mas as anteriores sempre nós fizemos assim. E quando colocar a data, desculpa, a gente acabou escrevendo a semana toda, né? 19 a 25, não percebendo que tinha ficado sábado e domingo. Não se preocupe, não vai haver reunião sábado e domingo. Alguém mais quer o... Claro. É o logo depois do
do mapa do Brasil, eu acredito. Esse? Então, mais alguma dúvida? Alguma? Vou levar para você, porque o pessoal ouve também. Ah, você quer um slide? Ah, tá. Eu pensei que fosse do gráfico. Só fazer uma complementação. Dá para botar para o primeiro slide? Não, não precisa não. Primeiro não, segundo, desculpe. Esse do subgrupo. Esse aí. Eu queria ressaltar esse primeiro assunto, né, que é a nota técnica sobre generalização do uso do modelo SMAP para a primeira semana de previsão. Sempre que o ONS substituiu o modelo Previvaz, né, o modelo vazão-vazão, para um modelo chuva-vazão, seja um modelo SMAP, o Fuzzy, o Neuro, qualquer um deles, né, essa troca foi precedida de um estudo, né, de calibração do modelo, né, do modelo chuva-vazão, uma série de testes e uma comparação de desempenho entre o modelo chuva-vazão proposto e o modelo, na época, o modelo Previvaz, né. E em todos esses testes, né, foram em diversas bacias, em todas as bacias que a gente tem chuva-vazão hoje, houve esses testes, mostrando que o desempenho do modelo chuva-vazão era superior do que o desempenho do modelo Previvaz, né? E agora nós estamos para aumentar a abrangência do uso do modelo SMAP, né, do modelo chuva-vazão SMAP, para outras bacias. Não só aumentar a abrangência, mas também substituir ou analisar, pelo menos para algumas bacias, analisar essa substituição do modelo SMAP, substituição dos modelos chuva-vazão, Neuro, Fuzzy, MPCV, pelo modelo SMAP. E nós levamos, no ano passado, uma proposta para a ANEEL, e depois conversamos também com a CCE, sobre a necessidade ou não de realizar novamente esses testes de verificação de desempenho do modelo SMAP com relação ao modelo vigente, né? Por que esse ponto? Porque essa fase de elaboração de testes de desempenho do modelo SMAP e também teste de desempenho do modelo vigente era uma fase que custava muito tempo e também muito recurso financeiro. E nessas reuniões, tanto com a ANEEL quanto com a CCE, foi acertado que a gente precisaria ainda fazer esses testes para 4 bacias, né, ou subbacias, que fossem representativas de cada região, né. Então, nessa nota técnica de generalização do uso do modelo SMAP, vão ser mostrados testes de desempenho do modelo SMAP contra o modelo Fuzzy para a bacia do Rio Iguaçu, tá? Para pelo menos uma subbacia do Rio Iguaçu, testes do modelo SMAP contra o modelo MGB para a bacia incremental de São Simão, a mesma coisa do SMAP, o uso da metodologia atual do modelo SMAP com a metodologia do modelo Neuro para
Três Marias, e fechando a bacia do fechando o 5 a bacia do Norte, o teste de desempenho do modelo SMAP contra o modelo, aí sim, modelo Previvaz para a subbacia de Serra da Mesa. Com isso, mostrando que o modelo SMAP tem desempenho melhor do que o modelo Previvaz e desempenho melhor ou igual do que os outros modelos chuva-vazão, para essas bacias representativas de cada região do SIM, mostrando isso, a partir desse ponto, abre um caminho, vamos dizer, mais rápido e tão seguro quanto de a gente universalizar o uso do modelo SMAP para as bacias restantes do SIM. Ou seja, a partir da aprovação dessa nota técnica, né, e aprovação do uso do modelo SMAP para essas 4 bacias que eu falei, a partir daí o modelo SMAP passaria a ser utilizado sem necessidade dos testes de desempenho com o modelo vigente, né, que no caso seria, em geral, o modelo Previvaz, para as demais bacias do SIM. Isso daria uma velocidade de substituição bem mais rápida do que a atual, que a gente faz quando tem a necessidade desses testes, e menos custosa também. Tá? O segundo ponto seria um estudo... Só para complementar, a vantagem de ter um modelo só, acho que muitos de vocês já rodam um modelo SMAP, a gente tentou fazer ele de forma mais fácil de rodar, de ser implementado em diversas bacias. Então, rumar para um único modelo, que é de software, que é um código aberto, que a gente tem domínio de tecnologia, facilita tanto o ONS para rodar esses modelos, vai expandindo o SMAP, expandindo a vazão para o Brasil todo, criar interfaces que rodam esses modelos para a gente, também fica muito complexo, com vários modelos diferentes. Então, facilita o ONS e também facilita vocês reproduzirem o nosso processo, que é bem mais fácil ter um domínio só de um modelo, vocês mesmos criaram uma interface só para um modelo, do que criar para cada bacia um modelo diferente, com arquivos de entrada diferentes, arquivos de saída diferentes. Então, facilita tanto o ONS quanto a reprodutibilidade e transparência do processo, que a gente sempre estima, né, aqui no ONS, um processo que seja reprodutivo e transparente. Outro ponto também importante é que, exceto o modelo chuva-vazão SMAP do ONS, né, feito para o ONS, o SMAP é o único modelo chuva-vazão aqui no ONS que permite, de uma maneira bem mais fácil, que o seu uso seja expandido para as outras semanas do primeiro mês, né? Qualquer outro modelo, tanto o MGB, na versão que o ONS possui, MGB, FUSE, Neuro, MPCV, se a gente fosse aumentar a abrangência, né, o horizonte temporal do uso do SMAP, você teria que rodar ele de uma maneira progressiva, né? Rodar a primeira semana com os resultados, alimentar o modelo para a segunda semana. E o SMAP não. O SMAP, se a gente colocar a chuva prevista, seja uma chuva determinística ou uma chuva com cenários possíveis, ele roda de uma vez só. Ele não precisa você ficar realimentando progressivamente o modelo. Então, tem toda essa facilidade, não só o que o Hugo comentou, né, da metodologia que a gente conhece a fundo, né, mas também dessa possibilidade de uso bem mais fácil para horizontes maiores, né. E só concluindo, esse segundo item é justamente, nós estamos escolhendo 3 bacias também representativas do SIM, a bacia do Rio Iguaçu, no sul, a bacia do Rio Grande, que pegaria a região sudeste, né, e também muito semelhante com as cabeceiras do São Francisco, e a bacia do Rio Tocantins, né. E nós vamos fazer essas 3 bacias, seriam bacias piloto. A gente iria estudar
o uso do modelo SMAP na previsão / geração de cenários para as semanas restantes do primeiro mês, né? E, nesse caso, sim, como a gente está, pela primeira vez, usando o modelo chuva-vazão para a segunda semana em diante, a gente faria a comparação, faria os testes, tanto do modelo SMAP quanto do modelo Previvaz, e faria essa comparação de desempenho, né? Porque é a primeira vez que a gente estaria trocando, né, a previsão ao longo da segunda semana de um modelo para outro. Diferente do primeiro item, que a gente já fez diversos testes de desempenho, em todos eles o uso do modelo chuva-vazão foi superior ao uso do modelo estocástico Previvaz. Era só. Pois não. Esclarecer, Cláudio Thomson Reuters, só para esclarecer a pergunta, usar o SMAP para uma previsão chuva-vazão 2 semanas adiante. No caso, teria que ser usado unicamente a previsão do GFS, né? Porque a previsão do ETA, no caso, ela vai 10 dias adiante, correto? Nós temos, nesse trabalho, a gente vai também testar o desempenho do modelo SMWF. Né? E a gente sabe que a previsão de chuva, hoje, ela tem um nível relativamente bom até a segunda semana. Né? A partir da terceira semana, a gente tem as previsões, tem os cenários, né, dos diversos modelos, mas nem sempre essa previsão tenha, vamos dizer, o grau de qualidade da primeira e da segunda semana. Então, nesse estudo, a gente vai considerar também os testes, né, de desempenho com o uso da chuva observada. Tá? Ou seja, aproveitar por que a gente está usando a chuva observada, né? O que você ganharia com a chuva observada? Você ganharia a qualidade do modelo chuva-vazão, que ele está a toda hora vendo qual é o estado de umidade da bacia, chuvas antecedentes, o escoamento de base, o escoamento superficial, e isso traz um ganho muito grande. Simplesmente você trocar o modelo hidrológico, em vez de usar um modelo estocástico, né, ou qualquer modelo matemático que vê a vazão apenas como um valor só, nos modelos físicos conceituais, como o SMAP, como o MGB, você consegue separar o tipo de escoamento, né, escoamento de base, escoamento superficial. E para situações como a gente está vivendo, principalmente aí em boa parte do Sudeste, Nordeste, é importante você ter essa divisão, porque não é raro, ultimamente, né, nos últimos anos, você, no período de cheia, acabar a chuva, né, e no período de estiagem ter um evento com chuva forte. Nessas situações, um modelo chuva-vazão leva uma vantagem muito grande em relação ao modelo estocástico, ou um modelo que, mesmo modelo matemático chuva-vazão, mas que não leve em consideração a divisão dos dois tipos de escoamento. Então, a gente acredita que a qualidade da vazão prevista, né, ao longo do primeiro mês vai melhorar bastante. Né? E a gente vai, mesmo sabendo que o nosso modelo atual, DECOMP, é um modelo determinístico, né, como os nossos modelos vão ser alimentados por cenários de precipitação, seja precipitação prevista, né, a primeira e segunda semana, e até também terceira e quarta, mas seja possivelmente cenários de precipitação observada a partir de terceira e quarta, a gente vai gerar os cenários, né? E é claro que para alimentar o DECOMP a gente vai precisar de uma previsão determinística, e aí a gente vai trabalhar ou com a média ou com a mediana, vamos ver o que é melhor. Né? Nada.
Oi, Ariane da Trainer. Eu queria fazer uma pergunta para a Ângela, na verdade, sobre a apresentação anterior da previsão de vazões. A gente pode ver o gráfico da previsão do Sul de novo, por favor? O próximo. Juro que está indo. Obrigada, esse. Ângela, seguinte, a gente está partindo de uma vazão sul bem baixa, né, em torno de uns 3.000. E, segundo a previsão de meteorologia, não existe muita chuva prevista para a semana que vem. Alguma coisinha no sul ali, né, mas é pouca coisa. E o modelo ele mostra uma subida na previsão ali, mesmo que dê uma média ainda baixa com relação à média do mês, mas ainda é uma subida bem considerável. Então, a minha pergunta é o seguinte, não é assim um pouco otimista demais essa previsão? E, principalmente, a partir da segunda semana, o Previvaz não tende muito para a média, quando a questão da meteorologia ali não mostra isso, pelo menos por enquanto? Olha só, ontem a gente faz uma reunião prévia, assim que saem os resultados, preliminares, inclusive. Se for o caso, a gente revê no consistir, depois que sai o final, né? Não foi o caso ontem, raramente é. O que acontece? A gente analisou a chuva para as próximas, tanto a chuva realizada como a chuva para as próximas semanas. E a partir do dia 2, que é meados da semana, né, da próxima semana a ser prevista, a gente tem chuva, sim. Os modelos que a gente considera têm chuva, tanto para a bacia do Jacuí, quanto para a bacia do Iguaçu, se eu não me engano. Hugo, era a bacia Jacuí e Iguaçu, Uruguai. Não era Iguaçu, perdão. Uruguai e Jacuí. A chuva do Iguaçu é menor, mas o Uruguai e Jacuí ela tem uma chuva considerável, sim, para a semana que vem. Além disso, o que você perguntou também foi com relação ao Previvaz. O Previvaz parte. Aí é só fruto de modelo mesmo, né? Para a primeira semana, com exceção do Jacuí, que não tem chuva vazão, já é o Previvaz. E o Uruguai e o Iguaçu, eles levam em consideração a chuva. A partir da segunda semana, todo mundo é Previvaz. Aí você queria fazer... Porque, na verdade, assim, eu tenho observado, já não deste PMO, até do anterior, de outros, que o Previvaz ele tem essa tendência, porque, claro, ele é estatístico, né? Mas ele tem essa tendência de, mesmo que não haja chuva, ele não vê o chuva-vazão, então ele tende e está dando umas diferenças grandes, principalmente na previsão RV0. Aí, claro, durante a semana, as semanas vai corrigindo, né? Só que dá uma diferença grande, ele impacta bastante no modelo, no preço, né? Existem estudos para melhorar isso, melhorar a questão do Previvaz aí a partir da 10 dias para frente? Aí é a questão do que o Rogério falou aqui, da gente tentar ampliar o uso do chuva-vazão para mais bacias e para mais dias à frente. Então, você quer complementar? Tem esse estudo que o Rogério colocou da ampliação do horizonte do uso da informação de precipitação, que não necessariamente é a previsão, porque 3 semanas à frente existe uma variabilidade grande. E, particularmente no Sul, por mais que se avance, existe uma variabilidade grande. Então, o que você pode até perguntar é o seguinte, trabalhar com o cenário determinístico do Sul é razoável até o final do horizonte do primeiro mês? É uma outra avaliação que pode ser feita mais no futuro, é de trabalhar também com algum tipo de representação dessa incerteza no Sul em horizontes maiores. Mas o que nós temos aqui é isso, é o uso da formação de chuva até o horizonte da primeira semana. Tem esse estudo que o Rogério mostrou, que está ainda no início, né? O que ele mostrou que vai ter uma nota técnica agora é ampliação espacial para a primeira semana. O segundo tópico é um projeto que está começando agora e ele vai dar informações, que é essa ampliação do horizonte do uso da informação de precipitação, seja ela previsão, seja ela chuva observada. Agora,
De qualquer forma, vamos continuar ainda com incerteza, principalmente na região sul. Não temos expectativa de acertar a vazão no horizonte de um mês à frente no sul, porque a gente quer aprimorar, mas acertar a gente não vai, com certeza. Bom, já que tem essa informação que talvez, então, teria a incorporação da chuva, digamos assim, quando você já usa o Previvaz, pelo que eu tenho entendido, existe um modelo do Previvaz com chuva. A gente teria condições, então passaria a usar o Previvaz com chuva a partir desse momento? Não, o ONS não conhece nenhuma versão do modelo Previvaz com chuva. Ah, tá certo. Obrigada. E só uma pergunta, esse estudo que vai estar sendo desenvolvido, tem previsão ou são quanto tempo para ter algum resultado? O estudo começou em março, final de março, início de abril, e o prazo é de 1 ano. Então, já no final desse ano, início do ano que vem, a gente já começa a ter alguns resultados do uso e de comparação. Hein? Esse projeto, né, ele está sendo desenvolvido pela Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, FCPC, né, é um órgão da Universidade do Ceará, né, da Federal do Ceará, e coordenado pelo professor Francisco de Assis, que tem uma experiência muito grande nesse tipo de trabalho, já fez trabalhos com a gente aqui no passado, e sempre com muita qualidade. Então, esse trabalho vai ser desenvolvido pela Fundação, mas é um trabalho, na verdade, em conjunto, né, colocando também toda a nossa experiência aí de desenvolvimento, de uso do modelo SMAP. Então, a gente acredita muito na qualidade e no sucesso desse trabalho. Tá bem, obrigada. Mais alguma observação, alguma dúvida? Então, Ângela, obrigado. Rogério, Hugo, Vinícius, Simone. Então, dando sequência aqui, então vamos passar para os resultados com decomp para esse PMO. Então, estão vendo aqui a política de intercâmbio e CMOs para a primeira semana, próxima semana, patamar de carga pesada. Então, a gente teve
o Sudeste e o Sul equalizados, o CMO na pesada 224,26 na pesada. Norte, ainda com ocorrência de vertimentos turbináveis, CMO 0. E o Nordeste, 154,51. No patamar de carga média, Sul e Sudeste equalizados em 223,64. Norte, CMO 0. E o Sudeste, o Nordeste, desculpa, 154,51. Então a gente vê aqui a exploração máxima aqui do intercâmbio aqui pela região Norte, da exportação pela região Norte. Um recebimento na carga média do Sul em torno de 3.800. Nordeste aqui recebedor em 4.200 e mandando pela FCN aqui em torno de 1.000. Na carga leve, Norte continuando 0. Nordeste 139,83 na carga leve. E Sudeste e Sul equalizados em 214. Então, na leve no Sul recebendo um pouco mais em relação à média, 4.300. E aqui a política aqui parecida aqui para o Nordeste. Então, olhando aqui, organizado em tabela, aquele semiótico que a gente já viu para a primeira semana, e a média semanal aqui embaixo. Então, a média semanal de 219,51 na Sudeste e Sul, Nordeste 148,13 e o Norte 0. Então, as energias afluentes já foram apresentadas agora. Então, a expectativa do fechamento do mês em armazenamento, seguindo aqui a coluna do valor esperado. Então, a previsão de chegar às 24 horas de hoje, 44,1 no Sudeste, segundo informação dos agentes. Previsão de chegar final de maio, 31 de maio, 45,4, quer dizer, praticamente andando de lado aí um repressionamento, mas bem pequeno. O Sul saindo de 64,9, chegando de 69,1. Nordeste também andando de lado aqui, 40,5, chegando ao final de maio, 40,4. E o Norte saindo de 68,3, 70,9. Então, nesse PMO, a questão de armazenamento, como já é um mês de transição entre o período úmido e o período seco, quer dizer, já não apresenta grandes variações de armazenamento, né? Carga também foi apresentada ontem. O Wagner? Oi. Aqui de Brasília. Só uma dúvida, esse CMO do Nordeste mais baixo tem alguma justificativa? Qual que seria a justificativa para ele ter ficado mais baixo que o Sudeste e os outros sistemas? Não, é o fechamento do balanço, ele recebeu o que pôde do Norte. Mas a contribuição do Norte, então, no caso? Sim, você vê que ele recebe pelo... Só botar o intercâmbio aqui. Se a gente olhar, Patrícia, vamos dizer, no mês de maio, você já tem uma contribuição maior da parcela das usinas não despachadas centralizadamente, que já é abate direto da carga.
Então, já fica para a região Nordeste, agora para os próximos meses, essa contribuição tende a aumentar. E além do mais, a própria carga, até pelo menos o mês de julho, agosto, ela tende a ir diminuindo por conta do inverno, a redução de temperatura. Então, quer dizer, nessa época do ano, agora o balanço do Nordeste tende a se atender de forma mais rápida, não precisando de forma mais fácil, sem precisar de térmicas. Então, ele já vê isso, ele ainda pega os excedentes. Então, você já tem uma boa parte da carga sendo atendida pelas usinas não despachadas centralizadamente. Aqui ele está recebendo, vamos, na carga leve, por exemplo, deixa eu botar a média semanal aqui. Quase 4.000. Então, quer dizer, ele ainda vê a oportunidade de usar aqui o rego ele, na verdade, está recebendo do norte aqui, transferindo para o sudeste, batendo no limite, no tanto que desequaliza aqui o sudeste da região. Mas é isso, você tem em cargas menores e para essa época do ano e uma participação maior, aí, principalmente da geração eólica, né? Que essa época agora começa a geração eólica a subir e já bate diretamente da carga no modelo essa geração. Tá ok, obrigada. Uhum. Então vamos passando, tinha que passar para esse gráfico aqui, vamos olhar de forma aqui discretizada a geração térmica. Então, na região sudeste, a gente vinha com ordem de mérito. Deixa eu botar o nome das térmicas aqui, que acabou fora. A gente vinha, para essa semana agora, que termina hoje, com despacho por ordem de mérito, se eu não me engano, até Baixada Fluminense, Santa Cruz, a GNL, né? Vinha até Baixada Fluminense. Então, para essa semana, entrou por ordem de mérito Norte Fluminense, Atlântico, Luiz Carlos Prestes e no patamar de pesada e média, Brizola. Então, foi essa de Norte Fluminense até Brizola, entrando no mérito essa semana na região sudeste. Na região sul, também viemos com a ordem de mérito até PMEDS. Então, agora entrando por ordem de mérito J. Lacerda C e B em todos os patamares, e J. Lacerda A2 nos patamares de carga pesada e média. Na região Nordeste, até essa semana, vinha por mérito somente Termo Pernambuco, e agora entrou no mérito Fortaleza, que está indisponível, e PC 1 e 2, só PC 1 nos patamares de carga pesada e média. Ela até fechando aqui sendo a fonte marginal da região Nordeste. Como na região norte, no AO tudo zero CMO, com ocorrência de vertimentos turbináveis, quer dizer, ninguém por mérito. Aqui é só inflexibilidade mesmo, da área Manaus. Então, passando agora para aquele gráfico da geração térmica agregada. Expectativa para a próxima semana. Deixa eu só driblar aqui o... Então, a gente tem 4.355 na região sudeste, sendo mérito 1.825, inflexibilidade 2.380, mais restrição elétrica por conta de atendimento a desligamentos, 150 MB. Na região sul, praticamente ordem de mérito 692, inflexibilidade 224, dando um total de 931. Nordeste, mérito 760, inflexibilidade não coberta no mérito 22, dando um total de 782.
Norte, tudo em flexibilidade, 678, dando um total no SIM de 6.746 megawatts médios previstos para a próxima semana de geração térmica. Então, a Tamires alertando aqui que, na verdade, a 150 é um despacho por razão elétrica comandado antecipadamente para Linhares. Ela, essa semana, não estaria no mérito, mas foi comandado um despacho para razão elétrica para ela. Então, dando uma passada aqui na evolução dos armazenamentos, tanto do subsistema quanto as REs, ao longo das semanas. A 31 de maio, no caso, é quinta-feira, né, da semana 5, então praticamente aqui só tem um dia de diferença, então o fechamento do mês aqui de maio estaria bem mais próximo, aqui um dia só de diferença em relação à semana 5. Então tá por RE e os subsistemas aqui embaixo. Alguém quer ver mais alguma informação desse deck? Então vamos passando rapidamente aqui para a leitura da ata.
Então, reunião dos dias 26 e 27, dando início aqui à leitura da ata. Reunião dos dias 26 e 27 de abril, pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de maio, para a elaboração do PMO do referido mês, alterações na versão do DECOMP, avaliação prospectiva das condições de atendimento energética do SIM em 2018. Acompanhamento e previsão da carga. Inicialmente foi apresentada a carga de energia sinalizada para o mês de abril, com base nos valores verificados até o dia 23 de abril e as previsões para os dias restantes do mês. Os valores esperados para abril, quando comparados aos valores previstos inicialmente no PMO para esse mesmo mês, sinalizam acréscimo no subsistema Sul, 3%, e decréscimo nos subsistemas Sudeste e Centro-Oeste de 1,6%, Nordeste 3,1% e Norte 4,7%. Ressalta-se que a apresentação do acompanhamento e previsão de carga considera para todos os valores a totalidade de geração das usinas não despachadas pelo ONS, incluindo a parcela ainda não coletada pelo CNOS. Foram também apresentados os fatos relevantes ocorridos durante o mês de abril, que contribuíram para o comportamento da carga observado. Dando continuidade, foram mostradas as previsões consolidadas para os meses de maio e junho de 2018, por subsistema para o PMO de maio, sendo estas comparadas com os valores verificados nesse mesmo período do ano de 2017, e também com os valores previstos para os referidos meses na primeira revisão quadrimestral do Planejamento Anual da Operação Energética 2018 e 2022. Pela Gerência Executiva de Programação, pontos de destaque da Operação Eletroenergética do SIM no mês de abril de 2018, dados de entrada do modelo DECOMP para o mês de maio de 2018 para a elaboração do PMO do referido mês. Só acrescentar um texto aqui. Foi apresentado também pela PR a representação da altura de queda no modelo DECOMP para os OHS Santo Antônio geral, conforme a consulta pública 14/2017. Meteorologia. A Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia atualizou os gráficos e ratificou o que foi apresentado no PMO de abril, no que diz respeito aos sistemas meteorológicos que atuaram no país no mês de março e que ocasionaram precipitação acima da média histórica nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu, Paranapanema e nos trechos incremental a Itaipu e entre as OHS Três Marias e Sobradinho, ficando abaixo da média nas demais bacias de interesse do SIM. A primeira semana do mês de abril ainda foi marcada pela ocorrência de precipitação em todas as bacias de interesse do SIM. A partir da segunda semana, com a atuação de um sistema de alta pressão na região centro-sul do Brasil, a precipitação passou a ficar restrita apenas às bacias dos rios Paranaíba e Tocantins,
apresentando uma diminuição nessas mesmas bacias na última semana. Em termos mensais, somente as bacias dos rios Jacuí e Paranaíba apresentaram precipitação acima da média histórica. Em relação às temperaturas extremas, as capitais da região sul e São Paulo apresentaram valores acima da média histórica, enquanto nas demais capitais foram observados valores entre a média e abaixo da média histórica. Em termos de condições climáticas, foi apresentado o comportamento da precipitação e a avaliação da previsão de consenso para o trimestre de janeiro, fevereiro e março, quando foi destacado o bom desempenho para as bacias da região sul. Nos últimos meses, tem-se observado no Pacífico Equatorial uma diminuição das anomalias negativas subsuperficiais e da atuação espacial. O índice de oscilação sul nos últimos 3 meses e a temperatura da superfície do mar no Pacífico indicam um enfraquecimento da configuração da Laninha, exceto na região de Ninho 1 e 2. Os modelos climáticos indicam o enfraquecimento da Laninha nos próximos meses. Hidrologia foi informado pela Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia que para o processo sombra de validação do modelo D100, inicialmente serão disponibilizadas as vazões naturais previstas obtidas no PMO e suas revisões. Além disso, que nos casos dos aproveitamentos onde as vazões previstas são obtidas por modelos diários de previsão de vazões, os resultados divulgados serão de vazões diárias. E no caso dos demais aproveitamentos onde a vazão prevista é obtida pelo modelo semanal Previvaz, os resultados divulgados serão de vazões semanais. No decorrer desse processo, os modelos diários de previsão de vazão passarão a ser processados diariamente. No dia 26 de abril de 2018, o relatório RDH foi atualizado, passando a considerar 12 reservatórios equivalentes. Foram incluídos os seguintes reservatórios equivalentes: Paranapanema, Iguaçu e Manaus, Amapá. Também foi informado que na semana de PMO de junho de 2018 acontecerá a 28ª reunião do subgrupo de hidrologia, cujos principais assuntos serão a apresentação da NT, da nota técnica sobre a generalização do uso do modelo SMAP para a primeira semana de previsão, informações sobre o projeto para desenvolvimento de metodologias para o uso do modelo físico SMAP na previsão e geração de cenários para o primeiro mês operativo, novo sistema do FSAR-H e informações sobre o recebimento dos dados fluviométricos e pluviométricos dos agentes. O e-mail para inscrição no subgrupo de hidrologia está exposto sghidrologia@ons.org.br. Após a divulgação dos principais informes da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, foi mostrado o desempenho da previsão de vazões do mês de abril de 2018 para cada um dos subsistemas, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Em seguida, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de maio para todos os subsistemas, com destaque para a ENA do Sistema Norte, que deverá ficar acima da MLT. A Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia informou que foi modificada a apresentação dos gráficos dos cenários gerados pelo modelo GEVASP. Para o mês de junho de 2018, os cenários gerados foram agregados em 267 aberturas. Para o Sistema Sudeste, 53% dos cenários gerados apresentam ENA em torno da MLT. Para o Subsistema Sul, 39% dos cenários gerados apresentam ENA abaixo de 50% da MLT. Para o Subsistema Nordeste, todos os cenários gerados apresentam ENA abaixo da MLT. E para o Subsistema Norte, 46% dos cenários gerados apresentam ENA entre 90% e 110% da MLT. O representante da Eletrobras informou que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu para o mês de maio para o sistema brasileiro é de 11.135 megawatts. Aqui a manifestação dos agentes referente à reunião de coordenação de manutenção.
Então, as solicitações para o mês de maio foram encaminhadas aos agentes através da ata de reunião de coordenação de manutenção para o PMO de maio. Uma solicitação de alguns agentes referente a estudos específicos para atendimento à região sul. Também uma manifestação de preocupação de alguns agentes referente à segurança elétrica da área São Paulo e região sul, com o escoamento das usinas do Madeira. A solicitação de alguns agentes pedindo definição de critério para despacho fora da ordem de mérito. A solicitação da Copel também já está sendo vista pelo CEPEL, referente à representação da defluência do Iguaçu no remanso lá em Itaipu, na disponibilidade de Itaipu, na influência que tem a defluência do Iguaçu. Aqui também é uma manifestação de discordância de um representante da Tradner, referente à consideração do histórico, da forma que está sendo, do histórico de Enas, da forma que está sendo feito atualmente. Também uma solicitação que já foi respondida aqui da Eletronorte referente à inclusão da planilha semanal das previsões por RE. Então também aqui uma demonstração de preocupação da representante da CPFL, da forma que está sendo representada as restrições de vazão defluente no São Francisco, no modelo New Wave, também já foi respondido na última reunião. Alguém tem mais algum texto para incluir na ata, alguma solicitação? Então a gente está... vamos botar agora para imprimir a ata para assinatura de todos os presentes aqui no escritório central. E estamos encerrando a reunião do PMO de maio de 2018, agradecendo a participação de todos. Brasília, Carla, Patrícia, obrigado aí pela participação. Obrigada. Alô. Obrigada. Então, Djalma, obrigado a todos aí no Nordeste. Obrigado. Um abraço. Camila. Obrigado, Wagner. Alô. Bom. Tchau, Camila. dia. Bom dia. Então, um bom dia, um bom final de semana, um bom feriado a todos.